serva de Deus, é amiga da oração, nunca foi ao escritório, mas sempre ajuda com o que ela pode o programa para que exista. Jesus abençoe você, querida irmã Vasti. E aos que não conhecem quem é a irmã Vasti Oliveira, eu quero dizer que ela é a genitora do pastor Ercílio. Pastor Ercílio, um homem de Deus, foi pastor aqui da Assembleia de Deus no bairro aqui, nesta rua da Vileta. Ele dirigiu a igreja por muito tempo central, e agora está lá em Marituba em um trabalho também. Foi missionário, homem de Deus, pastor Ercílio. Ela, irmã Vasti, é a genitora do pastor Ercílio Soares. É isso, né, Josi? Soares. Pois bem, agora o dado mais interessante sobre a irmã Vasti é o seguinte, que talvez você não saiba, você que é da Assembleia de Deus. O pai da irmã Vasti, presta atenção, irmã Vasti vive conosco, é nossa irmã, mora bem aqui pertinho da Boas Novas, como eu disse. O pai da irmã Vasti foi o primeiro porteiro da Assembleia de Deus no Brasil. Trabalhou com os pioneiros Berg Vingre. Primeiro, numa foto que nós temos da Assembleia de Deus na 9 de janeiro, no templo de 17, quando está Samuel Nistro, lá está a foto dele. O nosso querido irmão, pai da irmã Vasti, foi o primeiro porteiro no Brasil da Assembleia de Deus. Olha só. Agora eu vou lhe dizer outra coisa mais forte. A mãe da irmã Vasti, ela trabalhou na casa de Gunnar Vingre. E a mãe da irmã Vasti foi babá dos filhos de Gunnar Vingre. Alguma coisa que eu sei da história da Assembleia de Deus, também sei que a irmã Vasti me conta, que a mãe dela contava a ela. Por exemplo, a irmã Vasti me contou que alguns dias não tinha nada para comer na casa de Gunnar Vingre. Como a mãe dela ajudava lá, então ouvia. Gunnar Vingre perguntava para a Frida: o que tem hoje, Frida, pro almoço? A Frida dizia: bucho. E Gunnar Vingre perguntava: só bucho? Ela dizia: só. Não tinha feijão, não sei se tinha arroz, mas era bucho. Entendeu? Assim que começou a Assembleia de Deus, essa é a nossa raiz. Bem aqui, ó. Vive com a gente, aqui no lado da gente. Está entendendo? É isso, queridos. Vamos ao break agora e a gente volta já. Você está ouvindo Amigos da Oração. Apoio Cultural. Neste domingo, em todos os templos da Assembleia de Deus em Belém, inicia a semana Boas Novas. Um tempo de oração e contribuição. Não esqueça do seu compromisso. Faça sua contribuição em um dos templos da Assembleia de Deus em Belém, mais próximo de sua casa, e faça parte dessa história. Sintonize a TV Boas Novas, canal 4.1 digital. Novo transmissor, maior alcance, transmissão de alta qualidade para toda a família. TV Boas Novas, canal 4.1 digital. Boas Novas. Estamos apresentando Amigos da Oração, com o pastor Rui Raiol. E Belém, agora 1h34, a gente vai já entrar ao vivo aqui pelo Face, certo? Para esse segundo momento do nosso programa. Então aproveite aí, você que tem acesso ao Facebook, sintonize aí, uma opção a mais para você ouvir. Hoje, literalmente ouvir o programa. Hoje você não vai me ver aqui não, viu? Você vai ouvir o programa, você vai ver aqui a Boas Novas, certo? Tem aqui uma arte muito bonita da logo da Boas Novas. Você vai ver isso aí. Nós vamos ter o comentário bíblico, mas antes eu quero rapidamente chamar o nosso quadro Release Virtual. As notícias da web. As notícias da web. Você confere agora. Release Virtual. Muitas notícias esta semana circulando na internet, e uma delas circulando ontem, da cassação por uma juíza de primeiro grau da inscrição ou da inscrição para concorrer à presidência da Convenção Geral da Assembleia de Deus do pastor José Wellington Júnior.
Eu não sei como vai ficar em nível de recurso, mas pelo menos em primeiro grau a juíza cassou, aceitando as provas de muitas irregularidades, muitas, centenas, se não milhares, acho que milhares, 10, 15 mil por aí, 12 mil, de candidatos inscritos de forma irregular na convenção geral. Olha, não tem problema nenhum um candidato da convenção ganhar a eleição, entendeu, irmãos? Não tem problema. Se os pastores, eu digo isso, vou abrir um parênteses aqui, eu digo isso de quem é apolítico e nem pertence à convenção geral, mas é membro da Assembleia de Deus. Daqui a pouquinho vou completar 40 anos, agora em maio. Eu vou mostrar para você meu cartão de membro, viu? De 1978, assinado pelo pastor Valdemar Farias. Eu vou colocar para você no Face, 14 de maio, quando eu completar 40 anos de assembleiano. Pois bem, não tem problema nenhum se dentro de uma liberdade de escolha, os pastores do Brasil escolherem quem eles quiserem, inclusive pastor José Wellington Júnior, não tem problema nenhum, certo? Já que o estatuto permite a reeleição eterna, e nesse aspecto nós somos piores do que o mundo em termos de igreja, porque no mundo o mandato é só de um ano, depois só um mandato, depois tem que vagar, certo? Ou se tem uma reeleição depois vaga. Na igreja tem isso, de um presidente de convenção ficar 30 anos, 20 anos no poder. Bem, mas se apesar disso é legal, pode não ser moral, mas é legal, o estatuto prevê, se os pastores quiserem escolher, escolham quem eles quiserem. Pode escolher, pastor José Wellington. A única coisa que é inaceitável é que exista fraude, irmão, sabe? Exista fraude não, sabe? Dissimulação, isso aí é inaceitável. E eu oro ao Senhor, como homem de Deus, nesta cidade, nesta nação, que o Espírito de Deus não deixe isso acontecer, sabe? Se está havendo fraude, admitindo pessoas que não deveriam estar inscritas, comprando eleitores, multiplicando pastores a torto e à direita, para que vençam a eleição, nós oramos a Deus que derrube isso, porque nós precisamos, como igreja, ser exemplo. Então não tem problema nenhum se todos os pastores quiserem, a maioria quiser, que o pastor José Wellington Júnior assuma a continuidade da dinastia do pai dele, que já dura 20 anos na Assembleia de Deus, que siga, entendeu? É a consciência de cada pastor. Agora, fazer fraude num processo eleitoral para engendrar um falso resultado, irmãos, nós estamos num avançado tempo jurídico no Brasil, em que deputado está preso, sabe? Em que senador está preso, em que o presidente da República foi afastado. É inadmissível que dentro de nossas igrejas, dentro de uma convenção de pastores, se ouça falar de um estado de coisas desta. Então eu espero todo o rigor de Deus e todo o rigor da lei, porque Deus é luz, e onde Ele habita, a verdade tem que prevalecer. Glória a Deus. Muitas coisas aconteceram. Uma das coisas, eu tenho feito algumas postagens, como faço sempre no Face, e algumas pessoas não gostam, certo? Aí tem uns irmãos que são muito melindrados. Eles dizem assim: pare com isso, irmãos, estão falando mal dos nossos pastores. Vai ler a Bíblia, caboclo, entendeu? Vai ler a Bíblia e saiba separar o que é voz profética de Deus e o que é fofoca, certo? Porque se nós não aceitarmos a crítica, nós vamos ter que rasgar os profetas e nós vamos ter que rasgar, eu acho que 80% do que Jesus disse na Bíblia, porque eu não encontro ainda em toda a história bíblica alguém mais crítico e contundente com Jesus, que é Jesus. Eu não encontro, certo? Aí as pessoas, sabe, não faça isso. Eu coloquei uma postagem, eu estava lendo o significado de Big Brother, e eu vi que Big Brother significa, em inglês, o irmão mais velho, o grande irmão, o irmão maior. E eu me lembrei que em tempos passados, na história das igrejas brasileiras, os pastores não eram chamados de presidentes, nem de líderes, nem de reverendíssimo, coisa nenhuma desse tipo. Eles eram chamados de, considerados apenas os irmãos mais velhos do rebanho. Ou seja,
Antigamente os pastores eram considerados Big Brother, ou seja, o irmão mais velho do rebanho, aquele mais experiente, aquele que o rebanho tinha que ouvir. Então eu peguei esse gancho e fiz uma postagem, escrevi assim: Big Brother de pastores. E eu, na minha imaginação de escritor que pensa 24 horas até quando dorme, eu acho, eu fiz um ensaio. Como seria se nós tivéssemos um Big Brother, aí falando do programa mesmo, só para pastores brasileiros, que nós pegássemos todos os pastores brasileiros, dirigentes de igreja, e colocássemos dentro de uma casa muito grande, tirássemos eles das rotinas deles, rotinas administrativas, rotinas de culto, o que eles iam fazer, como eles iam viver, o que eles iam conversar. Foi isso. Aí algumas pessoas vêm dizer: tá falando mal dos pastores. Eu falo mal do diabo, irmãos, sabe? Porque eu não gosto da mentira, não gosto do erro. E Jesus também não gosta. Entende? Nós não temos que ter esse tipo de melindre. Jesus disse, a palavra diz, que aquele que pratica o bem se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. Mas quem pratica o mal, ele aborrece a luz. Não tem problema nenhum. Você está entendendo? Se nós tivéssemos mesmo um Big Brother para todos os pastores, eu gostaria de participar, claro, também porque sou pastor. Nós iríamos ver o que acontece. Como é que os pastores oram, certo? O que eles conversam. Embora fora um pouco do contexto deles, do dia a dia, mas nós poderíamos ter. São insights, são pensamentos. E algumas pessoas são melindradas: não fale mal não, sabe? Para com isso, irmão, de dizer que o homem é ungido. Ungido não existe mais ungido. Eu já disse aqui no programa anterior, não existe mais. Você está entendendo? Essas coisas lá do Antigo Testamento, lembrando Davi, irmãos, isso está tão longe da gente, milhares de anos, fora da nossa realidade, do nosso contexto. Hoje a unção é do Espírito Santo sobre nós, certo? A unção é do Espírito Santo. Não tem mais essa unção desse ungido do Senhor. Pare com isso. Não tem não. Não tem não. Acabou. Você tem que respeitar as pessoas, não porque elas se dizem ungidas do Senhor, mas por causa do caráter delas. Porque você vê nelas o caráter de Cristo. Porque você tem certeza que está diante de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Aí você honra. Porque a Bíblia diz que a quem honra, honra. E a Bíblia diz que nós devemos honrar os pastores que verdadeiramente são pastores, que diz isso é a Bíblia. A Bíblia não diz que nós devemos honrar todos os homens que têm título de pastor, mas a Bíblia diz, repetindo, que nós devemos honrar todos os pastores que verdadeiramente são pastores. Assim como a Bíblia diz que devemos fazer o bem para as viúvas que verdadeiramente são viúvas. A Bíblia, irmãos, trabalha com a verdade. Jesus trabalha com a verdade e eu também com a verdade trabalho. Em Belém 1:43, mais pessoas aqui. Tem, Josi, mais alguém? Que agora nós vamos para o nosso comentário bíblico. De onde é? Dali? Diminua isso aí que está dando microfonia. Célia, Cláudia, Joelma Silva e Esther. Quero convidar você agora para o nosso comentário bíblico. Comentário bíblico, uma leitura pastoral da palavra de Deus, fé e edificação para o seguidor de Jesus. Você tem em Comentário Bíblico. Estamos ao vivo aqui pelo Face, você pode agora também acompanhar, você que está ligado no programa. Hoje nós queremos começar, o chamado até, entre aspas, de Evangelho de Tiago. Epístola, na verdade é uma carta. Vamos ler então. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas
saúde. Logo nesse começo, você percebe que esse Tiago, ele faz questão de dizer que é servo de duas pessoas, que ele é servo de Deus e que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Tiago, irmãos? Na Bíblia há vários Tiagos. Este Tiago aqui, segundo estudos, ele é o irmão de Jesus. Isso mesmo, está provado na Bíblia por muitos textos que Jesus teve irmãos, que Maria teve outros filhos. Jesus foi o seu primogênito. A Bíblia não diz que foi o unigênito, mas a Bíblia diz claramente que Jesus foi o primogênito. Só existe primogênito onde existe o segundo. Porque quando uma mulher só tem um filho, não se diz que ela tem um primogênito, mas é um unigênito. Mas de Maria está dito que foi seu primogênito, Jesus, e que José não a conheceu até o nascimento de Jesus, o momento, esse início da vida do Senhor. A tradição nos diz, os estudiosos da Bíblia, que esse Tiago, portanto, era irmão de Jesus. E os irmãos de Jesus, a Bíblia diz que eles tiveram muita dificuldade em se converter ao Senhor. Não diz assim da forma como eu estou dizendo, mas diz em alguns textos e diz pelas referências e inferências, estudos históricos dos pais da igreja, da tradição, etc. Muito difícil foi para eles acreditarem que no meio deles, daqueles irmãos, um era Jesus. E a tradição diz que Tiago, ele foi um dos últimos a se converter, e que esses irmãos de Jesus só se converteram a ele depois da ressurreição do Senhor. Foi então quando eles perceberam que o irmão deles realmente não era um psicopata, esquizofrênico, que achava que era Deus, mas verdadeiramente ele era, como disse o centurião, o Filho de Deus. Provavelmente é por isso que Tiago faz questão de dizer na sua abertura de carta: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então veja, ele escreve para as 12 tribos. Quem são essas 12 tribos? Bem, primeiro vamos ver o tempo, situar no tempo a carta. Tiago escreve esta carta, ao que tudo indica, depois do ano 70, que é quando acontece a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. E este período é conhecido na história quando há perseguição dos cristãos, é conhecido como a dispersão ou a diáspora. Vamos considerar assim a diáspora, que é o termo que se dá, se emprega historicamente para a dispersão dos judeus. Pois bem, com a grande perseguição que veio à igreja no primeiro século, no ano 70, a partir da destruição de Jerusalém, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém com o exército e queimou o templo de Jerusalém e matou e cercou a cidade, e os habitantes de Jerusalém morreram pelo cerco de fome, onde se cumpriu a palavra do profeta, das pessoas quererem fazerem coisas terríveis devido ao cerco, morrer sem água e sem alimento. Então a perseguição que sobreveio à igreja fez com que muitos cristãos, certo? Muitos cristãos daquele período fossem procurar lugares para viver. E a facilidade que havia para se procurar era o idioma, porque você lembra que antes do Império Romano, nós tínhamos o domínio do Império Grego. E nesse período do Império Grego, a língua grega, ela se tornou muito forte em todo o mundo conhecido.
O grego era tão forte que ela era uma língua falada nos tempos de Jesus. Tanto que o Novo Testamento, veja, escrito em sua maioria, se não em sua totalidade, por judeus, não é escrito em aramaico, mas é escrito em grego. Então a língua grega era tão importante que você vê que quando Jesus foi crucificado, sobre a cruz puseram uma inscrição trilíngue. Colocaram lá em aramaico: este é Jesus, o rei dos judeus. Em latim: este é Jesus, o rei dos judeus. E em grego: este é Jesus, o rei dos judeus. Certo? Então, os judeus cristãos convertidos ao evangelho, foram buscar refúgio nesse mundo que é chamado de helênico. Daí vem o helenismo, é a cultura dos gregos, dos helenos, com a língua, com a cultura disseminada. Então eles ficaram dispersos pelo mundo. Quando fala mundo, fala desse mundo helênico, dessa disseminação da cultura grega. Tiago, ele é um judeu e ele escreve dentro de uma linha bem judaica. E ele escreve nessa fidelidade, e ele chama de as 12 tribos. Veja, as 12 tribos de Israel, ele está dizendo que se converteram e estão dispersas. Ele manda a carta. Você sabe que essa carta, ela era realmente feita em pergaminho ou em papiro, mas nesse tempo já o pergaminho, certo? Que é feito na cidade de Pérgamo. Então, esse pergaminho, ele era levado pelos mensageiros. Uma igreja lia, depois enviava para outra, e assim aquela carta ia andando de lugar a lugar. Saúde é a saudação de Tiago. E agora ele começa sua carta. Tiago tem uma carta e uma linguagem única no Novo Testamento. Tanto que é chamado, como eu disse, de Evangelho de Tiago. E ele enfatiza muito as nossas obras na fé. No ápice da reforma protestante, Lutero desacreditou desta carta. Lutero chamou, devido Lutero enfatizar muito a fé, a salvação pela fé, e achando que Tiago estava justificando a salvação pelas obras, Lutero teria chamado a carta de Tiago de epístola de palha, uma epístola fraca, portanto não reputando a ela o aspecto canônico que nós e toda a igreja cristã assim considera. Então a sua carta é muito prática. Vamos ver. Ele começa dizendo: meus irmãos, tende grande alegria ou gozo quando cairdes em várias tentações. Outra versão, em várias provações. Veja, ele recomenda, ele tem é como ele busca um pouco aqui da filosofia estoica. Nesse tempo do Novo Testamento, duas correntes filosóficas dominavam o pensamento grego e judaico aqui, que são os estoicos, os epicureus também, certo? E nesse caso aqui, você vê o estoicismo. O estoicismo, ele pregava uma certa resignação perante o sofrimento. Ele ensina que você alcança a sabedoria quando você sabe lidar com o sofrimento, que do sofrimento você tira lições importantes, sabedoria para a vida. Tem um pouco de estoicismo aqui quando ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, só um pouquinho mais, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, veja aí, ele entrou com a palavra que eu acabei de citar ainda agora, viu? Do estoicismo aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto e ser-lhe-á dada.
Aí ele vai migrar já para um outro tema, ele vai quase divagando, ele vai dizendo assim, emendando tema com tema. E se algum de vós peça, porém, ele diz, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele está falando de uma coisa muito importante, irmãos, é a fé, a firmeza, né? Aquela fé de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, a fé que Paulo tinha, eu sei em quem eu tenho crido, esta fé, como perguntaram uma vez a um homem sábio, se ele cria em Deus, ele respondeu, não creio, eu sei. Então, fé já está acima da crença, já está no saber. Pois bem, ele diz o seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. No momento em que ele falou sobre a firmeza da fé e disse que nós devemos nos manter firmes e não sermos como levados pela onda do mar, ele falou então no homem dobre, que é uma pessoa dobre. Uma pessoa dobre é uma pessoa que não tem firmeza no que pensa, não tem firmeza no que age. Não tem. Você acabou de orar por uma pessoa que é dobre e em seguida ela lhe pede que ore de novo. Você ora de novo e em seguida ela pede que ore de novo. Certo? Uma pessoa dobre é uma pessoa que ouve uma mensagem de Deus na igreja, o Espírito Santo sacode a pessoa, transborda a pessoa, e naquele momento ela diz, ao Senhor consagro a minha vida, mas quando pisa lá fora da igreja, ela diz, ao mundo consagro a minha vida. Ela é dobre, ela é inconstante. A mensagem de Deus para nós, irmãos, ao longo de toda a Bíblia, do Gênesis, sobretudo o Apocalipse, é que nós não sejamos dobres, que nós sejamos determinados e verdadeiros, que Deus quer que nós sejamos ou quente ou frio, porque Ele não gosta do estado intermediário da mornidão. Deus gosta de pessoas definidas. Se a nossa fé é pequena, nós vamos nos manter seguros nessa pequena fé, mas nós não devemos vacilar, migrar de um polo para outro. Agora eu creio em Deus, amanhã eu já não creio mais. Ele fala então, um homem de coração dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui atinge a vida inteira, porque a fé acaba sendo apenas a manifestação do que é o nosso comportamento. Uma pessoa começa um curso, não termina, entra na faculdade, não termina a faculdade, começa um projeto, para no meio do caminho, certo? Começa a construir a casa, para no meio da construção, certo? Determina que vai ingressar numa missão da igreja, isso sobretudo no dia 31 de dezembro. Mas tem muita gente chorando, babando no templo e dizendo, oh meu Deus, esse ano de 2017 eu consagro ao Senhor. Quando soltar o primeiro foguete, ele já esqueceu tudo. Você está entendendo? Deus não gosta de gente assim. Deus procura pessoas determinadas. É frio, confesse. É quente, morno não. A gente vai parar aqui, porque o nosso tempo, veja só, apenas 8 versículos. Marque aí, nós paramos no versículo de número 8. Marque aí, que eu vou marcar aqui também. Jesus lhe abençoe. Empreste aqui, José, a caneta, deixe de ser pandura. José não quer me prestar caneta aqui, irmãos. Veja só, deixa eu marcar aqui. 8, parei aqui. Pois bem, queridos, nos próximos programas nós vamos dar sequência ao estudo da carta de Tiago. Grandes coisas o Senhor tem para você. Seja uma pessoa firme com Deus, firme, determinada. Faça suas decisões. Deus é Deus de decisões, ainda que seja fraco, mas decida-se a servir ao Senhor mesmo na sua fragilidade. Ele vai lhe abençoar. Nosso tempo foi, queridos irmãos. Agora vem outro programa
Jesus abençoe sua vida. Eu espero amanhã 10:06 aqui na Boas Novas. A paz do Senhor a todos vocês, amigos da oração. Passe no ministério, fale com a gente. Estamos sempre orando, em contato com você. Até o nosso próximo encontro. CYL 802, 91,9 MHz.